Bem-vinda à nossa primeira aula das armaduras espirituais. Bom, se a gente está falando de armadura, a gente está falando de guerra, porque não se usa uma armadura fora de uma guerra. Mas que guerra é essa? A gente precisa entender, né? Eu vou te convidar a abrir sua Bíblia lá em Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Bom, essa guerra que a gente fala, ela começou lá no céu, antes mesmo da fundação do mundo. Essa guerra já havia começado. Foi entre os anjos de Deus e Satanás, que é o anjo caído, Lúcifer. Ele se rebelou contra Deus e junto dele ele trouxe a terça parte dos anjos. Esses anjos são chamados anjos caídos, os demônios, e são eles que são os nossos verdadeiros inimigos. Tanto que lá em Efésios 6 fala que a nossa guerra, ela não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa guerra, ela é contra potestades, principados, hostes espirituais da maldade que habitam no mundo celestial. Então, essa guerra, na verdade, ela não é nossa, ela é do nosso Criador. Ela começou antes mesmo da fundação do mundo. Como Satanás não tem formas de tocar em Deus, o que ele vai fazer? Ele vai tocar nos filhos de Deus. Se você quer ferir o pai, toque no filho. Dessa forma você vai ferir o pai. E assim ele tem feito em toda a humanidade. A gente pode observar o cenário do mundo hoje, com toda a desigualdade, com todas as guerras que o mundo vive, né? Não só guerras bélicas, mas guerras mesmo, né? Em todo canto a gente vê pessoas em conflito com elas mesmas, conflito com a família, né? São muitos conflitos que a gente tem visto no mundo hoje. Todos esses conflitos, eles têm uma raiz, e a raiz desses conflitos é espiritual. Quantas pessoas hoje têm vivido guerras internas, né? Guerras na mente, no relacionamento, na família, né? Guerras do trabalho, guerras relacionadas à vida financeira, várias guerras nas emoções, guerras com os filhos. Tudo isso são guerras que nós enfrentamos. E estas guerras, na verdade, elas não eram para existir, né? Elas só existem porque o mal está entre nós. Antes de começar a explicar sobre a armadura que está descrita em Efésios 6, eu quero mostrar para vocês um item da armadura, outras descrições da armadura, ali fora do Novo Testamento, tá? No Antigo Testamento ainda. Exemplos onde essa armadura foram usadas. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Isaías 59, 16, 17. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, seu próprio braço lhe trouxe salvação, e sua própria justiça o susteve, pois vesti-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e colocou-se de zelo como de um manto. Esse versículo está falando sobre Jesus. Isaías, ele estava tendo uma visão de Jesus na cruz. Ou seja, quando Jesus estava ali na cruz, pendurado, ele, aos olhos humanos, ele estava despido, mas espiritualmente, ele estava com o capacete da salvação, ele estava com a couraça da justiça, né? Ele estava com uma vestidura de vingança, pois ali ele estava vingando, ele estava fazendo justiça por nós.
E ele também estava com o manto do zelo, né? O que é o zelo? É o amor, né? O amor incondicional que só Jesus tem para nos oferecer. Tudo isso mostra o quanto a nossa armadura ela é completa, porque a nossa armadura não é só aqueles itens que estão ali descritos em Efésios 6, mas tem outros itens, né? E Jesus, ele precisou usar essa armadura quando ele estava ali, não só quando ele estava ali na cruz, mas em toda a trajetória dele ele precisou usar. Ele precisou usar ali no Getsemane, quando ele estava sendo abandonado, né, pelos amigos. Ele precisou usar ali naquela ceia que ele sabia que ele ia ser traído, que ele ia ser negado, mas mesmo assim ali ele perdoou, né? Ali ele acolheu a todos, ele olhou lá para frente, não só porque ele é o onipotente, o nosso Salvador, mas porque ele estava usando essa armadura, né? Ele veio para ser um exemplo para a gente. Bom, mas nesse momento eu quero falar para vocês sobre o manto do zelo. O que esse manto representa? Esse manto, ele representa o amor, o zelo. Quando você tem zelo pelo que faz, quando você faz com zelo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, você está se vestindo desse manto, você está se cobrindo desse manto. E qual que é a função de um manto? Além de nos cobrir, é nos aquecer, é nos proteger do frio, da escuridão da noite. Quando a gente é criança e a gente pega aquele mantinho nosso, né? Às vezes a gente está com muito medo do escuro e a gente vai lá e se esconde ali no manto, debaixo das cobertas. Simboliza uma proteção, né? O amor, ele protege. O zelo, ele protege. Quando você tem um negócio, quando você tem uma missão e você faz aquilo com zelo, com amor, com entrega, aquilo ali te protege, te garante que o seu negócio vai prosperar, vai evoluir, vai avançar. É muito diferente alguém que faz algo por fazer e alguém que faz algo por amor, algo com paixão, algo com entrega. Existe uma diferença muito grande em fazer algo por fazer e fazer algo por amor. Então esse manto, ele vai te proteger das situações difíceis. Às vezes, o mundo pode estar passando por uma crise muito grande, mas aquela pessoa que tem um negócio, que faz tudo com amor, não perde a sua clientela, não perde os seus negócios. Por quê? Porque ela está fazendo aquilo com amor. E quando a gente faz com amor, as coisas elas são diferentes, né? Então, o manto do zelo, ele garante isso, essa proteção, essa cobertura, sabe? Uma cobertura muito forte, esse amor ao próximo, receber, não só dar amor, mas receber também, porque essa é a proposta, é uma troca, né? Então a gente tem essa troca através desse manto. Então se cubram com esse manto, façam tudo com amor, com zelo, tá? Porque isso é importante. Agora eu vou usar um outro exemplo, lá no Velho Testamento, de quem estava usando essa armadura, e eu acredito que estava usando esse manto, né? O manto do zelo. José, ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Mas antes disso, ele recebeu uma túnica do pai dele, porque ele era o filho mais querido ali. Com certeza, ele fazia tudo para o pai com amor, né? Quem é pai, quem é mãe sabe a diferença de um filho que faz por amor, por obediência, e um filho que faz com má vontade, que faz por fazer. José, ele fazia por amor, por obediência, por entrega, e ele recebeu até uma túnica, um manto, né? Uma capacitação especial ali do seu pai. Isso trouxe a ele inveja, porque quando nós somos pessoas que fazem as coisas com zelo, que fazem as coisas com amor, nós recebemos muito em troca. Por exemplo,
Às vezes você pode ser uma pessoa que se entrega no seu trabalho, que faz tudo com muito amor, com muito zelo, independente da função que você está. E aquilo ali, uma hora, vai trazer uma visão maior para você, vai trazer às vezes uma promoção. E isso pode gerar inveja, conflitos na sua vida. Porém, o amor de Deus, ele sempre vai vencer. José, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Ele passou por um processo muito longo. Teve um momento ali na história de José que ele estava trabalhando para Potifar e a mulher de Potifar tentou deitar com ele. Mas ele, com zelo pela palavra de Deus, ele fugiu daquilo. Ele estava ali naquele momento coberto da armadura de Deus, porque a armadura não é só um item, ele estava com todos. Mas ele tinha zelo pela palavra, ele tinha zelo em viver a vontade de Deus, ele tinha zelo em ser obediente, em agradar a Deus. Ele era um filho zeloso. Por isso ele fugiu, ele foi para a prisão, mas mesmo ali na prisão, ele continuou tendo zelo às coisas de Deus, porque ele podia muito bem se revoltar ali dentro. Poxa vida, eu faço tudo certo, eu busco ser uma pessoa certa, correta, íntegra, e as coisas só andam ao contrário para mim. Que isso, Deus não está comigo não. Ele podia negar de interpretar o sonho daquelas pessoas, mas mesmo assim, ele ainda interpretou o sonho do padeiro e do copeiro de Faraó. Ele ajudou os dois com prazer. Ele pediu de volta, ele falou, olha, me fala para o Faraó de mim, mas esqueceram de José de novo. Porém, no momento propício, José foi reconhecido e do dia para a noite ele se tornou governador do Egito. Ou seja, quando você está coberto, revestido da armadura de Deus, você tem a capacidade de esperar o tempo que for. José passou 14 anos esperando a promessa de Deus, mas ele viveu essa promessa. Independente do tempo que passou, José, ele não voltou atrás na fé dele, no zelo, no amor pelas coisas de Deus. Ou seja, isso tudo é você estar revestido da armadura espiritual. Esse é um grande exemplo lá no Velho Testamento de alguém que estava revestido, alguém que não murmurava, que não negava a Deus por conta das circunstâncias da vida, mas que continuava fazendo com zelo, com amor, continuava crendo, respeitando, obedecendo a palavra de Deus. Então é importante você ter zelo pelas coisas que você faz e principalmente pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, é a justiça que nos leva a Ele. Então você precisa ter zelo por essa palavra, por viver conforme a vontade de Deus. E ser zeloso em relação à palavra de Deus é ser obediente a Ele, é buscar viver conforme a vontade dEle, conforme o que Ele ensina, é buscar se apegar cada vez mais a Ele, é buscar crer, confiar no poder dEle, saber que Ele é o Deus supremo absoluto. Essa foi a nossa primeira aula sobre as armaduras espirituais. Eu quero que você comente aqui o que você achou dessa aula. E qualquer dúvida que você tiver, o grupo hoje está aberto para tirar essas dúvidas sobre o manto do zelo, sobre essa primeira aula das armaduras. Ao longo das outras aulas, nós vamos ir falando sobre os outros itens da armadura que estão descritos lá em Efésios 6, tá bom?